Abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Leremos os versos 1 e o verso 2 nessa noite. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versos 1 e 2. Leamos a palavra de Deus, diz assim: Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que, de maneira alguma, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Oremos. Senhor nosso Deus Pai, nós pedimos em nome de Jesus Cristo que não fique pedra sobre pedra na alma, que não seja revolvida pelo poder do Teu Espírito. Usa a Tua palavra como aquela marreta esmagadora, usa a Tua palavra como fogo consumidor, a fim de que saiamos daqui purificados no poder do Teu Espírito, lavados no sangue de Cristo, fundamentados na graça do Senhor. Atenda a nossa oração. É o que pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Como muitos sabem, nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Gálatas já por algum tempo e chegamos ao estágio em Gálatas capítulo 2. E só a título de recapitulação, lembrar 3 coisas em relação ao capítulo 1, que Paulo começa a epístola no capítulo 1, de 1 a 5, falando sobre o Evangelho eterno. Aquele Deus que em Cristo desceu dos céus a este mundo para salvar o pecador. Então, a ênfase de 1 a 5, o Evangelho eterno. Quando nós chegamos aos versos 6, do verso 6 ao verso 9, nós encontramos a ênfase no Evangelho histórico. Agora o Evangelho já está na Ásia, já está em ação, e Paulo então se descreve, se remete às igrejas da Galácia, que é obviamente destinatário desta carta, e eles então, e Paulo nesses versos reflete essa questão do Evangelho histórico. Depois, no final do capítulo 1, de 10 a 24, nós nos deparamos com uma outra dimensão do Evangelho, não somente a dimensão eterna, não somente a dimensão histórica, mas a dimensão pessoal. E ali você encontra, dos versos 10 ao verso 24, o testemunho do que o Evangelho causou na vida do apóstolo. E nós já cobrimos este terreno. E com base no capítulo 2, semana passada, e também a título de introdução, eu fiz algumas observações, e uma delas foi esta, que o capítulo 2 pode ser dividido em 2 grandes partes. E a primeira delas, que vai do capítulo 2, verso 1 ao verso 10, fala sobre a evidência prática do Evangelho na vida de Paulo, que faz com que esse homem tenha um coração ensinável. Ele, nesta primeira parte do Evangelho, reflete esta evidência de aprendizado. Observe que 17 anos, como eu disse, haviam se passado. 17 anos entre a conversão de Paulo e a segunda visita a Jerusalém. Nós encontramos no capítulo 1 que entre a conversão e a primeira visita, 3 anos se passaram. Entre a primeira visita de Paulo a Jerusalém e a segunda visita, 14 anos. Em outras palavras, 17 anos entre o momento do encontro com Cristo até o momento da segunda visita. E nós deixamos em aberto, porque o texto não especifica, quanto tempo levou da segunda visita até o escrever da epístola, quando os problemas começaram a acontecer. Seja lá como for, nós não estaríamos longe da marca
ou equivocados em pensarmos que entre conversão e a ação pastoral agora junto às igrejas da Galácia, aproximadamente 20 anos se passaram. E isso então mostra a aplicabilidade do Evangelho na vida de Paulo, que não obstante todo este tempo, tem uma atitude ensinável. Ele se apresenta como alguém aprendendo. Observe só o que diz o verso 2, do capítulo 2. E subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Em outras palavras, nesta segunda visita, o apóstolo Paulo busca conferir com os apóstolos que já estavam no caminho e que andaram com Cristo, se ele, Paulo, estava nos trilhos. Não, este é o grande apóstolo Paulo, que se coloca em atitude humilde e submissa de ir ao encontro dos demais apóstolos e com eles checar se a teologia, se o ensino, se a missiologia estavam de fato corretos. E isso é maravilhoso e deve muito nos ensinar. Um homem com o pedigree e o conhecimento de Paulo, não obstante, buscando ter e demonstrar um coração que aprende, um coração capaz de receber instruções. Isto dos versos 1 até o verso 10. Mas do verso 11 ao verso 21, você se depara com um outro Paulo. É o mesmo homem, mas um outro aspecto de Paulo. No primeiro aspecto, de 1 a 10, este homem que é capaz de aprender, que é capaz de receber instruções, que é capaz de obedecer às instruções dos outros apóstolos. Mas no capítulo 2, de 11 até o verso 21, a coisa muda. E ali você vê um homem de firmeza. No primeiro momento, um homem aberto para o ensino. Em outro momento, um homem firme naquilo que aprendeu, ao ponto de voltar para os seus líderes e corrigi-los. Quando no capítulo 2 ele diz, Pedro, que num primeiro momento foi um homem que me instruiu, num segundo momento era um homem que precisava ser instruído, e eu lhe resisti na face. Este é o apóstolo Paulo, humilde sempre, mas firme na convicção doutrinária que mantinha em relação a Deus. No capítulo 2, de 1 a 10, nós mencionamos 7 coisas que nós vamos estudar. A primeira delas nós vimos na semana passada. Dos versos 11 ao verso 21, nós também temos outros 7 aspectos de Paulo. Na semana passada nós mencionamos a questão do tempo. Quando nós olhamos o capítulo 2, nós vemos o Evangelho aplicado à vida e a questão do progresso espiritual. Paulo, não obstante o tempo, está demonstrando progresso espiritual. Ele está crescendo nos caminhos do Senhor. Ele continua conhecendo, obtendo conhecimento. Cada dia uma nova experiência, novas lições. Isso está acontecendo aqui no capítulo 2. Esse progresso começou com a conversão. 3 anos se passaram. 14 anos se passaram. Quem sabe outros 3 anos. Nós estamos na marca dos 20 anos. E Paulo continua no caminho, sempre disposto a aprender, sempre disposto a ensinar e ficar firme na defesa do Evangelho. Mas como eu disse na semana passada, o primeiro aspecto do capítulo 2 tem a ver com o tempo. Verso 1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E nós vimos na semana passada que é impossível obtermos maturidade cristã sem tempo. Nós precisamos de tempo para amadurecer. E é um grande erro da igreja tentar acelerar os processos e assim causar dano para muitos na vida espiritual à medida que intensificamos demais o processo, queimamos etapas, como os pedagogos dizem, e não produzimos um bom ensino. É necessário que respeitemos os momentos e as etapas, a fim de que haja um bom aprendizado. Depois de 3 anos,
depois de 14 anos, depois de sei mais lá quantos outros anos, e o fato é que Paulo está sempre crescendo no conhecimento de Deus. Agora eu quero chamar sua atenção nos ao verso 1 e ao verso 2, que nós já lemos. E eu quero deixar com você duas coisas essa noite. E a primeira delas é esta: comunhão com o Deus Trino de Israel, e depois, comunhão com os santos. É necessário que nós entendamos isso, que para amadurecermos espiritualmente, para progredirmos espiritualmente, é de fundamental importância que nós tenhamos, em primeiro lugar, comunhão com Deus. Em segundo lugar, comunhão com os santos de Deus. Se você está negligenciando o primeiro, não haverá crescimento. Se você está negligenciando o segundo, não haverá crescimento. Deus estabeleceu, a despeito de quão difícil seja viver com o povo dele, que é através do povo que o crescimento se estabelece. Então, em primeiro lugar, nós encontramos esta comunhão com o Deus Trino de Israel. Preste atenção como se inicia o verso 2. E subi por uma revelação. Quem deu essa revelação a Paulo, que agora chegou o momento, depois de 14 anos, de subir a Jerusalém? Senão o Deus Trino de Israel. E para que ele receba esta mensagem e entenda esta mensagem, é necessário que ele esteja exercitado no processo de ouvir a voz de Deus, de entender o mover de Deus. Existe um pastor amigo meu que argumenta que Deus manifesta sua vontade através das circunstâncias. Eu tenho uma grande dificuldade de aceitar isso como fato, por uma razão apenas. Você pode, esta noite, estar sofrendo profundamente, não obstante a sua fidelidade. Eu já vivi isso. Você é fiel a Deus e sofre. As consequências, as evidências ao seu redor apontariam, de acordo com alguns, para o contrário. Eu estou sofrendo por quê? Porque eu fui infiel. Eu estou sofrendo por quê? Eu pequei. Não foi essa a pergunta que fizeram a Jesus? A situação desse homem, esse predicamento existencial no qual ele se encontra, não é resultado do pecado dele ou dos seus pais? E Jesus disse, não, nada disso. É para que a glória de Deus se manifeste. Mas o ponto é este. Nós podemos nos encontrar nessa situação. E precisamos, então, desta comunhão com o Deus Trino de Israel para entendermos os momentos, os moveres de Deus. E é possível, senhoras e senhores, que você receba instruções específicas da parte de Deus acerca de aspectos da sua vida. Eu creio nisso. Eu creio que o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não acredito por um segundo que o Espírito Santo atuou na era primitiva e hoje ele atua de maneira diferente ao ponto de orar por instrução e ele não falar comigo. Eu não acredito nisso. Eu acredito no Deus sobrenatural que fala com o seu povo em maneiras gerais, em maneiras específicas, e observe que isso só é resultado para aqueles e naqueles que mantêm comunhão com Deus. Caso contrário, se Deus não fala comigo, se Deus não me instrui, eu gostaria de fechar minha Bíblia, fechar essa igreja e voltar para o mundo. Qual é o benefício de servir a um Deus que não me instrui? Qual é o benefício de servir a um Deus que não tem comunhão e intimidade comigo? E a palavra do Senhor está cheia de evidências de homens e mulheres que buscaram o saber e a mente de Deus e foram instruídos. E eu quero com isso dizer uma coisa. Se você está tendo dificuldade em entender a voz de Deus, espere no Senhor. Espere, Ele vai falar. Ele instruirá acerca do como, do quando. Não estabeleça tempos e não estabeleça termos. Deixe que Ele haja em sua soberania. Tão somente espere no Senhor. Aprenda a exercitar os ouvidos espirituais. Aprenda a disciplinar os olhos espirituais.
E assim você receberá, como Paulo recebeu, como homens e mulheres ao longo da história receberam, instrução acerca do que deveria ou não fazerem. Esse é o Deus a quem servimos, Todo-Poderoso, que intervém na nossa história e é capaz de ditar aquilo que precisamos fazer. Eu creio nesse Deus, eu creio que tem muito a ver com a maneira através da qual ele é revelado nas Escrituras. Eu não acredito por um segundo que evidência somente confirme a vontade de Deus. Deixe-me dizer o contraponto. Você pode estar extremamente feliz hoje, extremamente produtivo, materialmente, emocionalmente não ter do que falar. As evidências lhe convenceriam de que tudo está bem. Mas eu posso lhe dizer, com base na palavra de Deus, que você pode estar em tremendo pecado essa noite. E as evidências em nada apontam para a verdade espiritual da sua vida. O contrário é verdadeiro. Você pode estar extremamente fiel a Deus essa noite e se encontrar como Jeremias no fundo do poço, prestes a morrer. Isso é possível. É necessário que tenhamos comunhão com Deus a fim de recebermos instruções. Esta comunhão com Deus gera sensibilidade. Por isso que Paulo diz, eu recebi uma revelação. Deus me disse, vá. E ele foi. A comunhão com Deus gera sensibilidade. Quanto mais você ler a palavra, quanto mais você estiver buscando santidade, em oração com Ele, em comunhão, as coisas acontecem. O ex-reitor do seminário onde estudei no país de Gales me escreveu um e-mail e ele cita um autor do século XVII, um poeta inglês, para me encorajar nas minhas lutas. E a citação é essa. Flávio, não se esqueça do que o poeta do século XVII diz. Quando eu oro, coincidências acontecem. Chamem de coincidência, chamem de acaso, nomeiem como quiser. O fato é esse. Quando você ora, as coisas começam a acontecer. E se não estão acontecendo, procure saber o porquê não. Porque Deus prometeu que faria. E assim nós temos sensibilidade. Humildade para checar aquilo que estamos fazendo. Maturidade é sensibilidade para ouvir a voz de Deus, mas também nesse processo de comunhão com Deus, de checar se aquilo que eu creio, se aquilo que eu faço está de fato correto. Não é o que está escrito em Gálatas capítulo 2, verso 2? Eu fui até Jerusalém, me encontrei com os grandes líderes que estavam em estima para saber se eu estava no curso, se eu estava nos trilhos. E isso é Paulo, senhoras e senhores. 20 anos depois da conversão, e ele ainda checa com outros para saber se ele está fiel ou não ao Deus de Israel, fiel ou não à missão de pregar o Evangelho aos gentios. Isso é maturidade, quando eu ouço a voz de Deus, quando eu aprendo com o povo de Deus. Maravilhoso ouvir, é maravilhoso aprender. Mas há aqui também o engajamento com a obra de Deus. Paulo não ouviria a instrução de Deus, Paulo não teria confirmado em seu coração e sua alma que ele estava correto nos trilhos fazendo a obra do Senhor e em comunhão com Deus, a menos que ele estivesse engajado na obra. Deixe-me dizer uma coisa, se você não se engajar com a obra de Deus, não haverá instrução, não haverá aprendizado e checagem se você está certo ou não. Você não poderá avaliar se está progredindo ou não. A menos que exista engajamento com a obra de Deus. Deus nunca falará ao ocioso. Deus nunca chamará o preguiçoso. Leia sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse e me mostra um exemplo de um à toa que Deus chamou para fazer a obra dele. E eu quero desafiá-lo e já quero prepará-lo, que vai ser muito difícil você encontrar um servo ou uma serva, um filho ou uma filha de Deus, que de fato foram fiéis a ele, que quando foram chamados para alguma coisa, estavam desocupados. Com isso eu quero dizer outra coisa. Se você está ocupado, se prepare. Deus virá sempre à procura daqueles que já estão ocupados, para usá-los ainda mais, até
que a oração dele seja única e exclusivamente: venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Nada mais me interessa. Eu quero buscar, em primeiro lugar, o seu reino. E o resto é resto. Porque eu sei que uma vez feito isso, o resto me será acrescentado. O erro, irmãos e irmãs, é quando nós invertemos a ordem. Buscamos tudo e depois o reino. Inverta a ordem. Amadureça. Progrida na fé. Experimente o que Paulo experimentou. Ele experimentou não porque era Paulo, ele experimentou porque é a graça de Deus atuando em Paulo. E se atuou em Paulo, pode atuar em sua vida também. Progrida espiritualmente, cresça espiritualmente. Busque intimidade com Deus, sensibilidade para ouvir a voz de Deus, humildade para checar se está no progresso, se está nos trilhos ou não. Engajamento com a obra de Deus. É uma vez engajado com a obra de Deus que eu serei instruído. Se não houver engajamento, não haverá instrução. Ele recebeu tudo isso porque ele diz: eu fui a Jerusalém consultar com os que estavam em estima se eu estava correto ou não no curso de ação. Eu estou envolvido com a obra, eu preciso de instrução. Deus instruiu, os amigos instruíram, a igreja ajudou e ele teve isso confirmado na alma. Você pode viver isso tanto quanto eu, bem como Paulo. Em segundo lugar, comunhão com os santos. Verso 1, depois de passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Aqui é o homem de Deus que não anda sozinho. Paulo sempre tem um companheiro, Paulo sempre tem uma ajuda. De vez em quando ele se encontra sozinho, ele está na prisão, mas do lado de fora da prisão tem alguém intercedendo por ele. Tem um amigo chamado Epafrodito que foi enviado da igreja em Filipos para ajudá-lo em suas necessidades atrás das grades. Paulo sempre que pode está na companhia de alguém. Tem você andado na companhia dos santos? Tem você estado na companhia do povo de Deus? Paulo vai a Jerusalém e ele vai na companhia de dois homens do Senhor, Tito e Barnabé. Observe uma coisa importante, eu não tenho tempo para discorrer sobre isso essa noite, mas lembre-se que esse homem Barnabé que está aqui listado é o mesmo Barnabé com quem Paulo quebrou alguns anos antes. Você tem problema comigo? Glória a Deus! Não fique chateado e vá embora. Diga amém, o Flávio é um problema. Fique mais próximo de mim, ore comigo, vamos lavar a roupa suja, vamos curar as feridas. Porque foi isso que Paulo e Barnabé fizeram. Eles tiveram uma grande dissensão, diz o texto em Atos 15. Eles tiveram uma grande contenda um com o outro em função de João Marcos. Vocês sabem da história. E, no entanto, passados 20 anos aproximadamente, eles sobem, 17 anos, agora eles sobem a Jerusalém com quem? Com Barnabé. A amizade foi reconciliada, o relacionamento foi curado. Há progresso espiritual. Nada de nhenhenhé, nada de mimimi. Esses piquinhos que ficam por aí, que atormentam a alma de qualquer um. Encare o problema, amadureça, progrida, existe um problema. Senta e lava a roupa suja, corrija, peça perdão, ofereça perdão. Mas que em 20 anos nós possamos dizer, superamos a miséria. Estamos juntos no campo de batalha. E se aconteceu com Paulo e Barnabé, senhoras e senhores, que eram muito melhores do que nós somos, as chances de acontecerem aqui são certas. Mas tão certa é a graça de Deus, que é capaz de nos ajudar. Apoio mútuo, não obstante as diferenças do passado. Consistência na execução do trabalho. Passados 14 anos, subi. Consistência no trabalho. Há uma coerência. Começou, tem meio, tem fim. Isso é evidência de maturidade. Começa e não termina. A Bíblia diz em Eclesiastes que melhor é o fim de um projeto do que o começo dele. Começou uma coisa, termine. Pega o boi pelo chifre e derruba. Mas Flávio, vai sangrar. Sangre! Não importa. Nada de corpo mole. Senhoras e senhores, eu não tenho problemas com recursos materiais. Falta deles. Falta de recursos humanos. Mas tem uma coisa que me irrita profundamente. E se você acha que um servo de Deus não pode se irritar, não, ele não pode perder o controle, mas ele se irrita. Ireis
mas não pequeis. Eu posso ficar irado com algumas coisas, claro que posso. Uma delas, corpo mole. A capela tem que ser construída em 7 dias. Saia da onde sair, tem que ser construída. Corpo doendo, mão calejada, nervos atrofiados. Irmão Batista, está aí o irmão Batista? Não sei se ele está aí. Tentando me ajudar um dia, Bimael estava lá. Que bênção ter irmãos que te encorajam. Ele me deu. Flávio, você não está muito bem, vou te ajudar nesta manhã maravilhosa. Os homens maduros dessa igreja, quando eles dizem, vou te ajudar, se prepare, porque esses homens são experimentados no caminho, eles sabem como te puxar, te forçar além do limite. Ele me deu uma folha de boldo, qual é o nome? Boldo chileno, para mastigar. Depois isso aí vai ser o seu dia. Olha, senhoras e senhores, eu gosto muito de coisas amargas, mas aquilo ali foi além do limite. Eu quase vomitei de tão amargo que estava. Ô, irmão Batista, obrigado por sua vida. Nós precisamos de encorajamento, nós precisamos de alguém que muitas vezes dê um chute no traseiro e nos faça acordar para a realidade. E quão abençoado é o homem que tem pessoas tais como esta ao seu redor para encorajá-los. Demonstração de um coração ensinável. Depois de 14 anos, na companhia de santos, eu fui a Jerusalém consultar, observe só as palavras do verso 2, eu fui consultar aqueles que estavam em alta estima. Paulo tem uma grande reverência por eles. Sabe por que ele está falando isso aqui? Porque depois ele vai puxar a orelha desses que estão em grande estima. Mas, não obstante, eram pessoas em grande estima aos olhos de Paulo. E Paulo, mesmo tendo essa demonstração de grande estima para com eles, e depois vai discipliná-los, é um homem que está ali para receber deles a instrução. Irmãos, aqui eu quero abrir um parênteses e fazer como Paulo numa das epístolas. Aqui falo eu, não o Senhor. Aqui eu quero falar como pastor Flávio, se é que eu posso separar o que eu quero falar da mensagem como um todo. Mas vocês entendem o que eu quero dizer e talvez um pouco do dilema. Eu quero pedir em nome de Jesus Cristo, em nome de tudo aquilo que é mais sagrado, por favor, não errem, negligenciando esse ponto. Maturidade cristã é comunhão com Deus, é comunhão com os irmãos. Existem muitos que estão usando a parábola da ovelha perdida de uma maneira totalmente equivocada. E como pastor me preocupa quando as pessoas, por uma razão ou outra, por mágoas que eu muitas vezes nem sei de onde aparecem, elas se afastam do aprisco onde as 100 ovelhas estavam. E elas dizem, eu como membro da igreja, posso me afastar do aprisco, porque o bom pastor me procurará. Senhoras e senhores, esse é um abuso ao texto. O texto ali no seu contexto está falando de pessoas que estão perdidas. Aquelas que já estão salvas, estão aonde? No aprisco. O pastor sai à procura daquela que está perdida. Porque o Filho do Homem não veio senão para salvar aquele que está perdido. É esse o contexto da parábola, buscar aquele que está perdido. Se você está salvo, por favor, não abandone a igreja, achando que você é a 100ª ovelha perdida e se fazendo de vítima, corre riscos terríveis. Meu pai dizia algo acerca de se fingir de morto para o coveiro, que eu não vou nem de perto citar aqui, mas eu quero adaptar o provérbio do velho. O que ele falava era horrível. Engraçado, mas horrível. Mas eu quero adaptar. O perigo para aqueles que tentam enganar o coveiro é que eles podem ser sepultados vivos. Essa é a minha versão do que ele falava. Irmãos, não brinquem com o afastamento da igreja. Não brinquem com o afastamento do corpo de Cristo. Isso é sério demais. Não se faça de
coitado, nem de autocomiseração. Eu vou me afastar porque alguém vai se lembrar que eu existo e virá à minha procura, especialmente o presidente da igreja. Isso é perigosíssimo. Não faça isso. Não use o texto bíblico como pretexto. Isso é incorreto, é perigoso. Sua alma está em perigo. Se você é uma ovelha, membro dessa igreja, salvo e remido no sangue de Jesus, o seu lugar é no aprisco de Cristo, nunca longe dele. Fique firme em Cristo. Não se afaste. Paulo nunca se afastou. E o autor aos Hebreus diz: não negligencieis a comunhão dos santos, como é costume de alguns. Dependência e permanência. Preciso caminhar para o fim, dizendo que nós precisamos ler Efésios, no capítulo 4, verso 4 e verso 6. Efésios 4, de 4 a 6. Jesus orou para que isso acontecesse, e nós precisamos ser um com Ele, um como povo. Efésios 4 diz, verso 4, há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só. Um rebanho, um pastor, na dependência dele sempre e permanecendo sempre com o povo dele. Somente as Escrituras, nós vimos ontem, somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente a glória de Deus. E estas coisas geram unidade de alma, unidade de espírito entre nós e o nosso Deus, unidade relacional entre os discípulos de Cristo. Quero terminar com algumas sugestões para os próximos 12 meses. Como vocês sabem, nós estamos nos preparando para a celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Como que você pode nos ajudar nesse sentido? O GT500, que é o grupo de trabalho que está se reunindo todas as sextas-feiras, e você é convidado a participar, se quiser, ofereceu algumas sugestões. Dentre elas, nós temos uma programação para todo mês de outubro. Vai ser, se nós conseguirmos executar, será fascinante. Nós teremos a conferência, especificamente falando nos dias 13 e 15. Nós falaremos sobre a reforma protestante, a influência cultural na arquitetura, nas artes, na música. Convidaremos pessoas da Universidade Federal e universidades locais para participarem. Esse é o nosso desejo, se vamos conseguir ou não, eu não sei. Falaremos sobre a herança da reforma e sua relevância sobre a nossa sociedade hoje. E eu quero fazer alguns desafios específicos. Preste atenção nos desafios e com eles eu termino. Vamos ficar em pé. Eu sei que você está duvidando que eu vou terminar. Pense na possibilidade de nos próximos 12 meses se engajar com 50 quartas-feiras de oração. 50 quartas-feiras especiais de oração a partir de agora, para que nós intercedamos pela igreja e pelo projeto que há de vir. E dentro dessas quartas-feiras, retomarmos a ideia de grupos de 5 pessoas, 5 adolescentes, 5 jovens, 5 homens, 5 mulheres, 5 anciãos ou anciãs, que pudessem nos ajudar na reunião. Senhoras e senhores, algum tempo atrás nós tivemos reuniões de oração. Nós chegamos a ter 100 pessoas numa quarta-feira. Nós estávamos trabalhando com tris. É possível que nós retomemos aquilo? Eu gostaria de te desafiar a participar conosco às quartas-feiras. Vamos montar grupos de 5 em 5. E aí eu oro por você na segunda-feira, você ora por mim na terça e assim sucessivamente. Na quarta-feira que vem nós estamos lá para o estudo bíblico. Teve uma reunião de oração há alguns meses atrás, já há algum tempo atrás, em que nós tivemos que trazer a reunião a um fim, porque as pessoas estavam tão envolvidas 2 horas depois, que nós tínhamos que dizer, vamos acabar e vamos embora, porque nós temos que trabalhar. Eu creio que isso é possível. Vamos ter 50 reuniões de oração. Por que 50? Nós vamos trabalhar em 5, 50 e 500 números simbólicos rumo a celebração dos 500 anos da Reforma. Participe da reunião de oração, venha orar conosco. Vamos montar grupos de 5.
Será que hoje à noite 5 adolescentes vão deixar os nomes comigo e dizerem: pastor, eu estarei quarta-feira aí, doa onde doer? Será que 5 jovens estarão comigo dizendo: pastor, eu quero fazer parte do primeiro grupo, estou cansado, estou arrebentado, mas estarei lá? Será? 50 famílias. Será, irmãos, que nós conseguiríamos 50 famílias para realizarem 50 cultos domésticos até os 500 anos da Reforma? Talvez não seja possível fazer culto doméstico todo dia, mas será que você poderia aceitar o meu desafio e colocar o seu nome, a sua família, falar: uma vez por semana eu vou colocar minha família ao redor da mesa e nós faremos o culto doméstico? 50 famílias, 50 cultos nos lares. Você acha que é possível? Irmãos, nós estamos com 30 e poucos discipulandos. Por que nós não oramos para 50 discipulados até os 500 anos da Reforma? Eu acredito que nós vamos bater essa meta ainda muito antes, mas vamos pensar com carinho, com amor sobre essas coisas. Eu quero fazer um outro desafio, e agora eu sei que muitos vão dizer: o Flávio é maluco. Mas não se esqueça que o diabo já disse isso. Não duvide da possibilidade. Pense no potencial de nós termos, na ocasião da celebração dos 500 anos da Reforma, pelo menos para aquela celebração do domingo, dia 15, 500 alunos inscritos na nossa escola bíblica dominical. Você vai falar: Flávio, você é maluco, nós nunca vamos conseguir. É mesmo? Eu posso tirar da lista agora um número de coisas que algum tempo atrás me disseram que não seria possível e hoje são mais do que realidade. Não, nós talvez não tenhamos para muito tempo, mas pelo menos para aquele domingo da Reforma. Não é possível que nós tenhamos 500 alunos? Tudo é possível ao que crê. Esse ano nós não teremos, mas não é possível que nós tenhamos outro dia de lazer o ano que vem, com 500 pessoas como tivemos no ano passado. E além disso, nós temos o nosso templo, a fachada, a elétrica e a decoração interna, preparando para os 500 anos da Reforma. Senhoras e senhores, Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Lembre-se disso: comunhão com Ele e comunhão com o povo dele. Dependa e permaneça, e Ele, no tempo certo, nos instruirá. O irmão Roberto fez um desafio. Quem sabe nós conseguiremos 50 pessoas que se disponham a ler toda a Bíblia nos próximos 12 meses. Você aceita o desafio? Nós queremos 50 indivíduos que digam: eu quero ler a Bíblia. Ah, Flávio, mas passamos dos 50, não tem problema. Vamos chegar à marca dos 500. Que tal 500 pessoas lendo a Bíblia até a celebração da Reforma no ano que vem? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesta semana a estarmos em profunda comunhão com Ele e em serviço juntamente com o seu povo. Deus nos abençoe. O povo de Deus diz: amém. Glória a Deus, bendito seja o nosso Senhor. Não se esqueça, quarta-feira juntos para orarmos, sábado, quinta-feira culinária, e assim vamos participar, vamos ter um congraçamento, um momento gostoso juntos, e assim participarmos da boa obra do Senhor. Oramos. Pai querido, graças te damos por tudo que vimos e ouvimos desde ontem à noite. Obrigado por tudo que aconteceu ontem, o momento de êxtase em que muitos se encontraram, profunda comunhão contigo. Ó Deus, obrigado pelos testemunhos de pessoas que falaram que estavam nos céus. Ó, bendito Deus, que o Senhor proporcione em nosso meio mais reuniões assim, em que a pessoa central, o mais importante, seja Cristo, e assim sendo, o Espírito seja derramado sobre nós, que exista alegria, liberdade de alma. Agora que nos despedimos para os nossos lares, despede-nos na tua paz, dê o sono dos justos aos teus filhos e filhas, e uma semana muito produtiva, para o louvor da sua glória. E naquilo que formos imperfeitos, que o Senhor complete a sua bênção.
Pai querido, perdoa as nossas transgressões. Muito obrigado pela ceia do Senhor hoje pela manhã. Obrigado pelas classes de escola bíblica dominical, os professores que ministraram, desde as crianças até os anciãos. Obrigado pelo culto desta noite, pelos irmãos que participam conosco na orquestra, no louvor, nos bastidores, no som, na mídia, na recepção, no trânsito lá fora, com as crianças. Graças te damos por todos. Que o Senhor multiplique os talentos, os recursos materiais e humanos para o seu povo. E que tudo, no final das contas, reverta em glória ao Senhor Deus Pai, nos méritos de Cristo, no poder do Espírito Santo. Pois nós oramos no nome único todo-poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito seja com esta pequena porção do grande rebanho do eterno Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, bem como com todo o Israel do Senhor, espalhado pelo mundo em todas as regiões, através dos tempos, hoje e para todos sempre. Deus abençoe e tenha uma boa semana.